E hoje eu vou apresentar o artigo aí, mesociclos com diferentes distribuições de intensidade em corredores recreacionais. Eu não conhecia esse grupo aqui de pesquisa da Inglaterra ainda, dessa universidade de Wurzburg, nunca tinha visto nenhum artigo deles, pelo menos que eu me recorde, mas o estudo eu acho que foi bem conduzido, é um estudo bem difícil de se fazer e eu achei muito interessante, principalmente os resultados. Então, introdução. Todas as minhas apresentações começam com essa figura, eu acho. Existem 3 zonas de intensidade. Baixa intensidade, moderada intensidade e alta intensidade. Fisiologicamente, só existem 3. E o treinamento, uma variável muito importante do treinamento, principalmente aí nos últimos anos, vem crescendo muito na literatura, estudos sobre isso, é a distribuição da intensidade do treinamento, principalmente durante um microciclo, né, de uma semana. Existem vários estudos que abordam essa temática e sobre quanto tempo em cada zona de treinamento a gente permanece durante o nosso treinamento. E a partir dessas observações de tempo na zona, a gente tem algumas distribuições já definidas, que são que a gente vai, inclusive, eu vou abordar aí no artigo de hoje. Baixa intensidade, ou seja, é uma distribuição que mais de 90% do tempo total do treinamento permanece em baixa intensidade, fica um pouquinho aqui em moderada intensidade, quase nada em alta intensidade. Essa distribuição, que é chamada de distribuição de alta intensidade aí pelos autores, eu fico 40% do tempo total do treino em baixa intensidade, 20% em moderada intensidade e 40% em alta intensidade. E a distribuição aí que a gente já falou bastante, que vem crescendo aí nos últimos anos, que é a polarizada. A gente fica ali entre 75% e 80% do tempo em baixa intensidade, um tempo bem pequeno em moderada intensidade e em torno de 15% a 20% do tempo em alta intensidade. Aí que vem a questão, qual tipo de distribuição da intensidade do treinamento é melhor para a gente melhorar o nosso desempenho, para melhorar nosso desempenho na corrida ou nos esportes de endurance? Qual distribuição eu deveria seguir, né? E os autores buscaram tentar responder essa pergunta com um desenho de estudo bem feito, bem bonitinho, eu achei. Então, o objetivo do estudo foi comparar mesociclos com cargas de trabalho progressivamente crescentes e distribuição variada, não foi uma boa tradução aqui minha, não, mas com diferentes distribuições de intensidade de treinamento, que elas são, né, a alta, a baixa e a polarizada. O efeito dessa intervenção, né, no desempenho de 5.000 metros, economia de corrida, VO2 pico e velocidade no segundo limiar anaeróbico de corredores recreativos. Então, o estudo aí busca ver o efeito do treinamento em diferentes distribuições da intensidade, mas com a mesma carga de treinamento, que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, no desempenho de 5.000 e nas variáveis aqui tradicionais preditoras de desempenho, né, que é economia, VO2 máximo ou pico e a velocidade no limiar. Um método. Essa figura aqui mostra o desenho de estudo. Então, eles selecionaram, que já vou até adiantar, 42 corredores, 19 homens e 23 mulheres, e eles fizeram um primeiro momento, um T0 aqui, o momento temporal T0, que eles fizeram a análise, as medidas, né, antropométricas, um teste progressivo máximo para determinação do VO2 pico, velocidade no segundo limiar e economia de corrida, e fizeram um teste de 5.000 metros máximo na pista.
E eles repetiram esses testes aqui no T0, T1, T2 e T3. Então, fizeram o T0, que é o baseline. Depois, eles fizeram 4 semanas de um período que eles chamaram de wash-in, ou período de lavagem, em português, que é um treino inicial, que todos eles, de acordo com os autores, tiveram a mesma distribuição de intensidade, e foi um treino mais para eles analisarem o baseline mesmo dos corredores, para depois, principalmente o trimp, para depois, no segundo momento aqui, eles realizarem um aumento de 50% do trimp, que é a carga de treino. O trimp, nesse estudo aqui, é o impulso, né? Foi calculado o trimp de frequência cardíaca, o que é de tempo na zona. Então, a multiplicação do tempo que você fica em cada zona pela frequência cardíaca, ou pela frequência cardíaca, entre a distribuição de alta intensidade, baixa intensidade e a distribuição polarizada. Então, eles fizeram 3 semanas de intervenção com diferentes distribuições e cargas iguais. Depois, fizeram mais um teste e depois eles fizeram uma semana de tapering. Então, uma semana com 2 sessões bem leves e depois repetiram todas as medidas aqui no T3. Então, durante esse período de wash-in, eles fizeram um mesociclo, né, de 4 semanas para a intervenção. Todos os participantes realizaram 2 a 4 sessões de treino por semana. O objetivo principal do ciclo de lavagem era observar a quantidade de treinamento, ou seja, frequência, intensidade e duração do treinamento de cada participante para permitir o cálculo do trimp semanal para cada indivíduo, para que cada indivíduo aumentasse, né, tá errado aqui também, o trimp semanal em 50% durante o próximo mesociclo, né, de intervenção. Então, o grupo low, baixa intensidade, teve aumento de 50% no trimp, exclusivamente por aumento de volume. Então, baixa intensidade, ele aumentou a carga de treinamento por um aumento de duração do treino, ou de distância, ou de volume. Então, não houve aumento da carga de treinamento por um aumento de intensidade. O grupo de alta intensidade, o high, teve esse mesmo 50% de aumento, mas o aumento foi exclusivo por um aumento de intensidade. Então, o volume não mudou. Toda a intensidade, toda a carga de treino aumentada foi decorrente de um aumento de intensidade do treino. E o grupo polarizado teve um aumento de 50% no trimp, por aumento de volume e de intensidade. Então, teve um aumento de volume menor do que o low e um aumento de intensidade menor do que o high. Então, teve ali uma combinação dos dois. O grupo high, o treinamento, ele consistiu de treinamento intervalado de alta intensidade. Então, eles aqueciam mais ou menos ali 10 minutos, depois faziam uma sessão de HIIT, de 4 vezes 4 minutos de corrida em alta intensidade, com 3 minutos de intervalo. Esqueci de falar também, todos os treinos, eles foram monitorados por frequência cardíaca. As zonas de treino foram estabelecidas durante o teste incremental, né, durante todas as visitas, eles eram atualizados, né, as zonas de treino, e o treino era monitorado por frequência cardíaca com um polar, então, para todos os participantes. E o grupo de alta intensidade aqui, high, realizou de 3 a 5 sessões por semana, dependendo do número de sessões por semana realizado durante o mesociclo lá de wash-in. Então, o high fazia treinamento intervalado. O grupo low realizou de 3 a 5 sessões por semana de corrida de alto volume e baixa intensidade. Então, todas as sessões duraram de 60 a 90 minutos e foram realizadas em baixa intensidade. Baixa intensidade é abaixo do primeiro limiar, então é bem leve, controlado por frequência cardíaca também. O grupo polarizado realizou de 3 a 5 sessões de treino por semana, e ele foi uma mistura dos dois, do high e do low. Então, eles faziam uma sessão do high, ou seja, faziam um treinamento intervalado de alta intensidade, que era o mesmo, 4 vezes 4 minutos, por 2 sessões de treino de baixa intensidade, que era igualzinha do low, de 60 a 90 minutos. Então, fazia uma high e 2 low. E depois, né, eu esqueci de montar o slide disso, e depois teve a semana, depois do período de intervenção, né, do mesociclo
de intervenção, eles tiveram um microciclo de tapering, que todos os grupos fizeram uma semana, né, um microciclo, com 2 sessões de baixa intensidade. Resultados. Então, aqui, a amostra 42, 18 homens e 23 mulheres, o VO2 pico da amostra era de 45 ml por quilo por minuto. Então, eles eram corredores recreacionais, né, amadores, 27 anos, 1,73 m. Eu acho que eu não coloquei mais para frente, mas deveria ter colocado. Eu acho que o personal best, ou o tempo que eles fizeram nos 5.000, acho que tem isso na frente. Acho que é de 24, 25 minutos. Então, eles são amadores mesmo. Não são... ninguém corre ali abaixo de 20, 15, nada disso. Então, são corredores normais. Aqui, na tabela 1, a gente tem um número de sessões, tem vários dados aqui, mas vamos começar da esquerda para a direita. Então, aqui, primeiro, a gente tem a fase, né, que é o mesociclo de wash-in, que é o de lavagem, ou seja, aquele pré-intervenção. E a gente tem o número de treinos por semana e a distribuição da intensidade aqui. Então, a gente vê que o número de semana entre os grupos foi igual, o número de treinamentos por semana foi igual, e a distribuição da intensidade foi igual. Então, a gente vê que todos os grupos utilizavam uma distribuição aparentemente aqui parecida com uma piramidal no pré-intervenção. Depois, durante as 3 semanas de intervenção, né, que cada grupo foi para um tipo de distribuição, a gente teve diferença significativa aqui no TRIMP. Parece que o TRIMP do polarizado foi um pouco maior, e na distribuição da intensidade, como já era de se esperar. Mas na PSE da sessão foi igual, e na duração, no volume, volume não, né? Na duração de treino por semana em minutos também foi igual. E depois, no microciclo de tapering, a gente teve também uma diferença significativa aqui na duração do treino e no TRIMP do polarizado. Então, vale ressaltar aqui, isso é para ficar para discussão, mas é treinamento real. Então, tem gente que não faz, tem gente que faz um pouco a mais. Então, na hora que a gente pega essas diferenças estatísticas, é possível que a gente encontre coisa que não era para encontrar, como foi nessa aqui no microciclo de tapering. Mas o que dá uma validade externa maior para o estudo, né? Nessa tabela 2, a gente vê as diferenças de uma nova aqui que ele fez de medidas repetidas. E a gente vê que a gente encontra a diferença. Primeiro aqui, a primeira variável é o VO2 pico. A gente vê que tem diferença no high, no low e no polarizado. Então, todos os tipos de distribuição tiveram diferenças significativas no VO2 pico. Ele não compara um grupo com o outro, mas ele compara um grupo com ele mesmo em tempos anteriores. Então, a gente vê que no T2, o high e o low aumentaram o VO2 pico, e no T3, o high e o polarizado aumentaram o VO2 pico. A economia de corrida, somente o grupo low, somente o grupo de baixa intensidade observou melhora. Então, o high e o alta intensidade e o polarizado não tiveram diferença significativa na economia de corrida. Na velocidade no limiar anaeróbico, nenhum grupo mostrou melhora nem piora. Todos mantiveram aí a mesma velocidade, mesmo com o treinamento. E o tempo de 5.000, todos os grupos melhoraram de maneira similar, né? No T2 e no T3, a gente observou melhora. A gente vê aqui que a média, né, do tempo fica ali entre 26 e 25. A média entre os grupos, né? Mostrando aí novamente que é um grupo de corredores recreacionais. Agora que vem a parte que eu achei mais interessante, que eu nunca tinha visto uma análise, não sei se é uma análise estatística, eu nunca tinha visto uma demonstração dos dados dessa forma. Então, como eu nunca tinha visto, não sei se alguém já viu, mas eu vou ter que explicar como é que é. Então, aqui a gente tem 4 painéis aqui, né, o A, B, o C e o D. No painel A, a gente tem os 3 grupos, high, low e polarizado,
e a gente tem os valores de melhora, Individual Response Magnitude. Então, é um delta, o delta de melhora em valores percentuais do VO2 pico. A coluna, a gente vê que ela está dividida entre branco, cinza e preto. O preto significa que ele teve uma grande resposta. O cinza significa que teve uma resposta moderada e o branco significa sem resposta. Então, do grupo que treinou em alta intensidade, esse retângulo preto aqui, que deve ser mais ou menos 25%, não, depois eu vou mostrar outro dado, mas mostra que 25% do grupo high teve uma resposta grande, e mais ou menos aqui uns 30% resposta moderada, e 25% não obteve resposta com o treino. Então, isso aqui a gente pode ampliar essa explicação para os outros painéis. No painel B, a gente tem economia de corrida, que mostra que o grupo high quase não teve resposta nenhuma, o low teve uma resposta moderada e um pouquinho de alta, e o polarizado também teve um pouquinho de alta e um pouco de moderada. No painel C, a gente tem velocidade no segundo limiar. Todos os grupos tiveram aqui uma resposta bem semelhante. E no grupo D, que é o que chama mais atenção, que é o desempenho nos 5.000, né, o tempo de 5.000, a gente mostra que o grupo que treinou em baixa intensidade teve um percentual de resposta grande muito maior do que os outros grupos, mesmo que a média seja igual, né, do tempo. E ele apresenta aqui para a gente um índice de adaptação para cada participante. Então, cada coluninha dessa aqui é um participante. Aqui no eixo Y, a gente tem o índice de adaptação para cada corredor, em valores percentuais. Esse índice de adaptação, ele é uma média dessas respostas individuais de cada variável, VO2 pico, economia de corrida, velocidade no segundo limiar e o tempo de 5.000, do tempo 0 para o tempo 3. Então, vamos supor, ele pega uma média dessas respostas. Vamos supor que eu melhorei 10% no VO2 pico, 8% na economia de corrida, 5% na velocidade no segundo limiar e 12% no 5.000. Eu pego uma média e eu tenho a média da minha resposta e coloca no gráfico. Cada barra dessa é uma pessoa. Então, a gente pode ver aqui que no low a gente tem mais gente que respondeu mais pessoas que responderam mais de 6%, que se adaptaram mais. No polarizado, a gente só tem 3 pessoas aqui que superaram os 6%. E no high, a gente só tem uma pessoa que superou os 6%. Então, a gente pode dizer que o treinamento de baixa intensidade tem mais respondedores do que o treinamento de alta intensidade e do que o treinamento polarizado, pelo menos nesse estudo. Então, discussão, né? Achados principais do estudo, que eu coloquei até em inglês, não deu tempo nem de traduzir. O tempo de 5.000, quer dizer, o desempenho nos 5.000 aumentou, né, melhorou em todos os grupos, do tempo 0 ao tempo 2 e depois no tempo 3. O VO2 pico melhorou também no grupo high e no grupo low, e também no grupo polarizado. Tem umas diferencinhas aqui do T0, T2, T3, mas o importante é que todos os grupos melhoraram. E a economia de corrida só melhorou no grupo low. Os outros grupos não teve melhora de economia de corrida. O low mostrou os maiores valores de resposta individual no desempenho aqui dos 5.000. O grupo high e o grupo polarizado mostraram uma resposta individual semelhante para as mudanças de VO2 pico. E o grupo low teve uma resposta individual para o VO2 pico mais baixa do que o grupo high e polarizado. Então, parece que se o objetivo for melhorar o VO2 pico, o treinar em alta intensidade ou o treinamento polarizado é melhor do que para o treinamento de baixa intensidade.
O grupo low e o grupo polarizado mostraram altas respostas individuais para a economia de corrida, com nenhuma melhora no grupo high. Então, a alta intensidade aparentemente não melhorou nada a economia de corrida. Todos os grupos demonstraram baixas respostas individuais para a velocidade no segundo limiar, e aqui mostra que naquele gráfico, né, do índice de adaptação, igual eu já tinha falado, no low, ele é bem melhor do que no high e no polarizado. Então, a gente tem mais respondedores ao treino de baixa intensidade do que de alta e de polarizado. Então, a conclusão, o presente estudo aplicou 2 mesociclos, um mesociclo de 4 semanas com o TID idêntico e um mesociclo de 3 semanas com TIDs diferentes, high, low e polarizado, para corredores recreativos. Concluímos que, a nível de grupo, high, low e polarizado são similarmente potentes na melhoria do tempo de um corredor recreativo de 5.000, com melhorias semelhantes no VO2 pico. Mudanças na economia de corrida ocorreram apenas no low. Baseado em resposta individual dos corredores recreativos, o risco relativo de não resposta é maior com high e polarizado em comparação com o low.